Na semana passada, o jornal publicou uma fala do secretário de Transporte dizendo que o número de ônibus na Grande Vitória era suficiente. Eu sempre falo isso assim, quando você olha de manhã cedo ou no final da tarde, o quanto os ônibus estão lotados, e a gente pensa na hipocrisia que é o Brasil, né? Você não pode andar no seu carro ou num carro de passeio sem cinto de segurança. Você é multado, enfim, né? Mas o trabalhador que precisa, que se vê obrigado a pegar um ônibus todo dia, ele pode andar em pé, às vezes 1, 2 horas dentro dos ônibus, de pé, sem segurança nenhuma. Quer dizer, o risco de andar sem cinto, sentado num automóvel, só existe para quem tem automóvel e pode andar num carro de passeio. Quer dizer, não existe o risco para um trabalhador que todos os dias tem que andar pendurado dentro de um ônibus de pé, porque não há lugar para todo mundo sentar. E é uma preocupação nessa época de pandemia. Você olha os ônibus lotados e fica pensando como é possível debelar o contágio, mesmo que as pessoas estejam, em sua maioria, com máscara, se elas têm que estar se esfregando uma na outra dentro dos ônibus, né? Então, assim, ocorre muita hipocrisia no Brasil, infelizmente. E ainda eu quero falar hoje sobre o anúncio do retorno às aulas aqui no estado do Espírito Santo. Algo que me preocupa imensamente, porque há uma dicotomia. Eu tenho dito e volto a dizer, eu acho que o governo do Espírito Santo, de uma forma geral, e o secretário de Saúde conduziram bem essa questão da pandemia, né, com algumas críticas que tem, mas eu acho que no geral a condução é boa. Mas essa questão do retorno às aulas agora me preocupa. Por quê? O próprio secretário de Saúde tem dito que os números de casos devem voltar a aumentar. E estão aumentando. Na última semana houve um ligeiro aumento. E mesmo assim está sendo anunciado para meados de outubro o retorno às aulas, tanto nos municípios quanto no estado, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. Olha, as pessoas dizem assim, já voltou tudo, por que uma escola não pode voltar? Quem é professor, quem já trabalhou dentro de uma escola, sabe que não dá para comparar uma escola com um shopping, com um supermercado ou com qualquer outro tipo de atividade. Dentro de uma escola vão ficar ali por 4 horas, 5 horas, os alunos confinados ali dentro. E criança não dá para você controlar. Não tem como você falar que você vai conseguir controlar as crianças para elas não chegarem perto uma da outra, para não se abraçarem, para não brincar, para uma não pegar o lápis da outra, para uma não comer o lanche da outra. Porque isso é da natureza das crianças, é impossível, os professores não vão dar conta disso. Simples dessa forma. E mesmo os adolescentes do ensino médio, se sabe, ora, se nós não estamos conseguindo fazer os adultos no dia a dia cumprir regras de distanciamento, de uso de máscara, você imagina os professores tentando controlar crianças e adolescentes dentro das escolas. Não existe a menor possibilidade. Para além disso, preocupa o fato de que até agora não há um diagnóstico claro de quantos profissionais da educação efetivamente fazem parte do grupo de risco, e muito menos quantos profissionais, quantos alunos também fazem parte. Não tem essa estatística. Não existe essa segurança. E as escolas, o preparo das escolas, dizer que as escolas têm álcool gel e não sei mais o que as cadeiras estão... Isso não é preparo. Então, assim, a nossa preocupação com essa questão do retorno às aulas é imenso. E aí entra a questão do transporte público, sobretudo aqui na região metropolitana, onde grande parte desses alunos vão circular dentro dos ônibus, assim como os professores também. E vários professores trabalham em 2, 3 escolas diferentes. Então, assim, o risco para a família desses profissionais, o risco para esses profissionais, o risco para os alunos, o risco para os pais desses alunos. Então, assim, tudo isso é muito preocupante, porque os professores, e aí a gente tem ouvido absurdos, como algumas pessoas escreverem em redes sociais, que os professores, todos os profissionais voltaram a trabalhar, os professores não querem voltar a trabalhar, porque estão em casa sem fazer nada e recebendo, e para eles está muito bom. Os professores estão se matando em casa. Grande parte dos professores estão tendo que dar conta de coisas que jamais fizeram.
Então, claro que os professores querem voltar. Para um professor hoje é muito melhor ele estar dentro de uma sala de aula dando aula do que estar em casa tendo que dar aula virtual e tendo que baixar vídeo, criar vídeo e manter as crianças atentos ao que ele está falando. É óbvio que os professores também querem voltar. Agora, querem voltar com segurança. Os professores não querem botar a sua própria vida em risco, nem dos seus familiares e tampouco dos alunos. E é isso que está em jogo. Nós entendemos a angústia dos pais, nós entendemos a angústia das crianças. A gente sabe que o fato de ter tantas crianças em casa por tanto tempo, que isso está acarretando problemas para as crianças também, mas só que aí entra a questão estatal. Governos, tanto em nível estadual, federal, quanto nos municípios, deveriam ter criado também situações para amparar sobretudo essas crianças que estão mais vulneráveis e que estão em casa mais vulneráveis à fome, à violência e por aí vai. Agora, nós continuamos numa preocupação muito grande e fazemos um apelo para que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde revejam esse posicionamento do retorno às aulas, porque o risco é gigantesco de que nós passemos a ter um volume muito maior de infectados e de morte. E como eu já disse, perguntei uma vez, quando morrer o primeiro aluno ou o primeiro professor, quem é que estará responsável por isso? Muito obrigado, presidente.